Preciso de ajuda. Meu marido está exigindo um teste de paternidade para o nosso bebê recém-nascido. Existe alguma lei para evitá-lo? Eu estou escrevendo isto trancada no quarto do bebê, sentindo o peso de uma injustiça que nenhuma mãe deveria carregar, enquanto Ricardo está lá na cozinha com um daqueles kits de DNA que ele comprou na internet. Nosso filho tem apenas 3 semanas de vida, um anjinho que mal abriu os olhos para o mundo. E o homem que deveria ser o nosso porto seguro decidiu se transformar em um inspetor de genética de 5ª categoria. Tudo começou por causa de uma observação absurda que ele fez sobre as orelhas do pequeno, dizendo que elas são diferentes de todo mundo na família, como se a anatomia humana fosse um conjunto de peças de Lego idênticas. É de uma crueldade sem tamanho olhar para um recém-nascido e, em vez de ver milagre, procurar por evidências criminais em uma cartilagem. Eu me sinto completamente violada, como se o meu corpo e o meu esforço de 9 meses fossem apenas um laboratório sob suspeita constante de fraude. Sinceramente, eu não entendo como chegamos a esse ponto de desconfiança barata, já que eu sempre fiz tudo para manter a harmonia da nossa casa e a integridade da nossa imagem social. O Ricardo era um homem razoável até ser infectado por essa paranoia de direitos do pai, ignorando que a biologia tem suas próprias regras de privacidade que deveriam ser sagradas. Eu dei à luz esse bebê, eu senti cada contração e cada mudança hormonal, então a minha palavra deveria ser a lei final e absoluta dentro deste lar. Não é uma questão de esconder nada, mas sim de respeitar a soberania de quem realmente produziu a vida, algo que ele parece ter esquecido enquanto manuseia aqueles cotonetes invasivos. Eu sei que existe uma ordem natural das coisas, e um palito de plástico não deveria ter o poder de desafiar a autoridade materna que eu conquistei com tanto sangue e suor. Agora eu estou aqui com o celular na mão, pesquisando desesperadamente no Google se eu posso processá-lo por algo como invasão genética ou violação de propriedade biológica. Eu li em alguns lugares que qualquer procedimento médico em um menor de idade exige um consenso mútuo, e eu certamente não dou meu consentimento para que ele saia coletando fluidos do meu filho sem uma autorização reconhecida em cartório. É um absurdo que a lei permita que um homem simplesmente decida duvidar da dignidade de sua esposa baseado em um formato de orelha que ele provavelmente viu em algum vídeo de conspiração. Se ele encostar aquele cotonete no bebê sem um documento oficial assinado por mim e autenticado, eu vou considerar isso um ataque direto à nossa paz familiar. Eu preciso bloquear esse teste de qualquer maneira, nem que seja para proteger a minha saúde mental e a estabilidade emocional da nossa casa. Além disso, o estresse que ele está me fazendo passar é um perigo real para a criança, pois eu sinto que meu leite pode secar a qualquer momento devido a essa pressão psicológica. Colocar o bebê em risco de desnutrição apenas para satisfazer um ego ferido e uma curiosidade mórbida é, na minha visão, uma forma de negligência infantil por parte do Ricardo. Eu estou apenas tentando ser a guardiã do bem-estar do meu filho, evitando que ele seja usado como um objeto de laboratório para alimentar as loucuras de um pai ausente mentalmente. É também uma questão financeira, pois eu não quero que a nossa conta bancária seja desperdiçada com laboratórios desnecessários e exames caros que não vão mudar o fato de que eu sou a mãe. Eu sou a única que está pensando no futuro da nossa família enquanto ele brinca de detetive de série de televisão no meio da nossa cozinha. Eu sinto que há uma conspiração invisível tentando minar a autoridade das mães modernas, e o Ricardo é apenas um peão nesse jogo de desconfiança institucionalizada. Se a lei não me protege de ter a minha honestidade questionada por um kit de farmácia, então a lei está quebrada e precisa ser desafiada pela minha resistência pessoal. Eu não vou abrir essa porta até ter certeza de que tem um respaldo jurídico que impeça esse bullying biológico de continuar dentro das minhas próprias paredes. Cada minuto que passo aqui dentro é um minuto de proteção para o meu filho, mantendo longe dessa energia negativa que o Ricardo está emanando com seus testes e suas dúvidas. Eu sou a produtora desta vida, e se eu digo que o assunto está encerrado, o universo deveria conspirar para que ele simplesmente aceitasse a realidade que eu criei para nós. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: Letícia, se você tem tanta certeza de que o bebê é dele, por que está agindo como uma fugitiva? Esse seu desespero para impedir um simples teste de DNA só faz você parecer culpada de algo muito sério. Resposta da OP. Você não entende nada sobre a frequência materno-infantil e o direito à privacidade da alma. O Ricardo está cometendo um bullying biológico e a energia da nossa conexão é muito mais real e válida do que qualquer exame de laboratório frio. Usuário Anônimo 2 diz: esqueça essa ideia de invasão genética ou cartório, porque isso não existe no mundo real.
Ele é o pai registrado e tem todo o direito legal de testar o próprio filho se tiver dúvidas. Resposta da OP. Você deve ser mais um membro dessa máfia do DNA que lucra extorquindo o silêncio e a paz das mães. Eu sei o que eu li na internet e vou lutar contra essa tentativa de transformar minha família em um balcão de negócios. Atualização 1. Já se passaram 4 horas desde a última atualização e eu continuo firme na minha posição de resistência, mesmo com a fome começando a apertar. O Ricardo tentou entrar no quarto várias vezes, batendo na porta com aquela voz de falsa calma que ele usa quando quer me manipular, mas eu não cedi 1 milímetro. Eu disse a ele, através da madeira, que o bebê estava em um processo de recarregamento espiritual, e que qualquer interferência de palitos de plástico e substâncias químicas quebraria o fluxo de energia vital. Ele suspirou fundo, mas eu sei que no fundo ele sente que eu tenho um conhecimento que ele jamais alcançará com sua ciência de manual. Li em um fórum de direitos alternativos que se eu conseguir manter o isolamento por 48 horas seguidas, qualquer pedido de teste dele expira, legalmente por causa de uma norma internacional de proteção contra o estresse infantil. Eu até tentei uma manobra estratégica quando ele foi tomar banho para tentar resolver isso de forma mais sutil e diplomática. Peguei um dos cotonetes que ele deixou em cima do balcão e tentei passar na boca do nosso cachorro, o Totó, pensando que um resultado confuso poderia fazê-lo desistir dessa ideia idiota de uma vez por todas. Infelizmente o cachorro rosnou e se esquivou, parecendo pressentir a tensão que domina esta casa. O que eu interpretei como um sinal do universo de que eu não deveria me rebaixar ao nível técnico do Ricardo. Estou apenas tentando ser uma boa protetora do nosso vínculo familiar, agindo como o escudo que meu filho precisa contra a frieza de um pai que prefere papéis a sentimentos. O Ricardo agora está sentado no corredor, me olhando pela fresta da porta com uma expressão de quem está vendo um fantasma, mas eu ignoro. Eu conheço meus direitos como a única e verdadeira produtora de vida nesta equação, e não vou deixar que um homem com crise de identidade destrua o que eu construí. É fascinante como eles acham que podem simplesmente exigir provas de algo que é puramente intuitivo e emocional. Como se o amor pudesse ser medido em sequências de letras em um papel. Eu sinto que estou em uma missão sagrada para provar que a vontade da mãe é soberana sobre qualquer dúvida externa, custe o que custar. Se eu tiver que ficar trancada aqui até o bebê ir para a escola, eu ficarei, pois a paz da minha consciência não tem preço. Ele continua lá fora, murmurando coisas sobre sanidade e necessidade de respostas. Mas eu só ouço o ruído de alguém que não entende a complexidade do que é ser uma mulher sob ataque. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz, recarregamento espiritual. Você está tratando seu filho como se fosse um smartphone de cristal ou algo assim. Essa desculpa é tão absurda que até o Ricardo, que parece ter paciência de santo, vai acabar perdendo as estribeiras com você. Resposta da OP. O problema é que pessoas limitadas como você só enxergam o que é material e bruto. Existe uma sintonia entre mãe e filho que nenhum sinal de Wi-Fi ou kit de DNA consegue captar, e eu vou proteger essa frequência até o fim. Usuário anônimo 2 diz, tentar usar o DNA do cachorro é o auge do desespero e da desonestidade, Letícia. Se o teste der canino, ele vai saber na hora que você falsificou e aí sim a sua casa vai cair de vez. Resposta da OP. O DNA é apenas uma opinião técnica entre tantas outras. E eu estava apenas tentando oferecer ao Ricardo uma segunda opinião mais alinhada com a natureza. Se a ciência é tão precisa, ela que se entenda com a genética do Totó, que é muito mais leal que o dono. Atualização 2. Já se passaram 2 dias desde a última atualização e a situação aqui em casa atingiu um nível de surrealismo que eu mal consigo processar. Finalmente saí do quarto porque o estoque de bolachas acabou e eu precisava manter minha nutrição para o bem do bebê, mas dei de cara com o Ricardo acompanhado de um amigo dele que ele chamou de mediador. Eu não me deixei intimidar e, antes mesmo que eles pudessem abrir a boca, despejei todo o conhecimento jurídico moderno que adquiri em um TikTok que vi naquela manhã. Expliquei com toda a autoridade que, de acordo com as novas diretrizes de consentimento implícito, um pai perde automaticamente o direito ao teste de DNA se não fizer a solicitação formal nas primeiras 72 horas após o parto. Os dois ficaram me encarando em um silêncio absoluto, provavelmente chocados com a minha capacidade de me informar e defender meus direitos de forma tão contundente. Aproveitei o momento de confusão deles para tentar uma ação direta e peguei o kit de DNA que estava sobre a mesa, jogando imediatamente no lixo de fraldas usadas. Gritei que aquilo representava um risco biológico iminente, já que não possuía o selo do Inmetro específico para ambientes de berçário.
o que tornava o objeto ilegal dentro da nossa residência. Para minha surpresa, o Ricardo não gritou nem tentou recuperar o kit. Ele apenas ficou extremamente quieto, com um olhar vazio, e puxou um caderninho de capa preta do bolso. Ele começou a anotar tudo o que eu dizia, cada palavra e cada gesto, como se estivesse registrando as memórias de um momento histórico da nossa relação. Eu interpretei aquilo como um sinal de respeito, achando que ele finalmente estava percebendo o esforço hercúleo que eu estou fazendo para salvar o nosso casamento dessa obsessão desnecessária. É gratificante ver que quando uma mulher se posiciona com base em fatos digitais atualizados, até os homens mais teimosos começam a recuar e a documentar a sabedoria dela. O amigo dele, o tal mediador, tentou intervir dizendo algo sobre provas documentais. Mas eu cortei dizendo que a minha presença e a minha palavra são os únicos documentos que valem nesta casa. Eu sinto que ganhei essa batalha pela exaustão e pela superioridade intelectual, mostrando que não sou uma pessoa fácil de ser enganada por protocolos antigos. O Ricardo continua escrevendo no tal caderninho, seguindo meus passos pela casa como se fosse um biógrafo dedicado, o que me dá uma certa sensação de importância e controle. Acredito que ele está aprendendo a ser um marido melhor ao observar minha dedicação absoluta em manter a integridade da nossa família intacta contra ameaças externas. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: Letícia acorda para a realidade. Esse caderninho não é um diário de admiração, é um registro de evidências. Ele está documentando cada frase louca sua para entregar direto na mão de um advogado de família. Resposta da OP. Você claramente tem uma visão pessimista e sombria das relações humanas. O Ricardo está apenas processando a complexidade dos meus argumentos e anotando como ser mais compreensivo com a soberania materna no futuro. Usuário anônimo 2 diz: basear sua defesa jurídica em vídeos de 15 segundos do TikTok é o caminho mais rápido para perder a guarda desse bebê. Não existe essa lei de 72 horas, você está inventando regras que só existem na sua cabeça. Resposta da OP. A minha pesquisa digital é muito mais moderna e conectada com a realidade atual do que esses livros velhos e empoeirados que vocês chamam de leis. O mundo evoluiu, e quem se prende a códigos de papel vai acabar ficando para trás na evolução da justiça. Atualização 3. Já se passaram uma semana desde a última atualização e as coisas tomaram um rumo que eu chamaria de teste de fé para minha resiliência. Depois que o Ricardo começou com aquela mania de anotar tudo, eu decidi que precisava de uma proteção ainda mais robusta e profissional para encerrar esse assunto de vez. Encontrei um site especializado em brechas legais e soberania individual, que oferecia uma solução brilhante: a Declaração de Soberania Materna. O texto explicava que, como criadora biológica, eu poderia emitir um certificado que proíbe qualquer pessoa de tocar nos fluidos do meu filho sem a minha permissão expressa, sob pena de crime internacional. Não hesitei em gastar R$ 500 para emitir esse certificado digital com selo dourado, sentindo que finalmente tinha em mãos a arma definitiva contra a intromissão do Ricardo. No entanto, quando apresentei o documento impresso para ele, esperando que ele finalmente pedisse desculpas de joelhos, ele apenas me entregou um envelope pardo com o timbre de um tribunal de verdade. Fiquei em choque ao ler que todas as minhas manobras de bloqueio e as leis que eu citei foram usadas contra mim em uma petição de urgência. O Ricardo alegou ao juiz que eu estava agindo de forma errática, suspeita e potencialmente perigosa, o que deu a ele a tal causa provável, para acelerar o teste por ordem judicial. Ele me traiu da pior forma possível, usando a minha própria lógica defensiva para me pintar como uma pessoa instável diante do sistema. O meu plano de nos proteger parece ter sofrido uma interferência externa só porque eu usei inteligência e lógica demais para uma mente masculina limitada a processar. Agora, recebi a notícia de que uma enfermeira do tribunal virá aqui amanhã de manhã para realizar a coleta de forma oficial e obrigatória, ignorando completamente o meu certificado de soberania. O Ricardo mal fala comigo agora, apenas me olha com uma mistura de pena e distância, enquanto continua preenchendo aquele caderninho que nunca sai do lado dele. Eu tenho certeza, porém, de que quando a enfermeira chegar e eu mostrar o meu documento de R$ 500 com o selo profissional, ela terá que recuar e respeitar a minha autoridade materna. É apenas uma questão de burocracia vencendo outra burocracia, e eu estou confiante de que a verdade da minha soberania vai anular qualquer ordem judicial mesquinha. Eu sou a mãe, e no final das contas, o sistema precisa reconhecer quem é que realmente manda na biologia desta criança. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz:
Você realmente pagou R$ 500 por um papel sem valor nenhum e ainda deu para o Ricardo todas as provas de que ele precisava para te levar ao tribunal. O seu plano mestre foi o prego no caixão da sua credibilidade diante de qualquer juiz. Resposta da OP. O site tinha um selo dourado extremamente profissional e depoimentos de várias pessoas que se libertaram do sistema. O tribunal é que deve estar operando sob normas defasadas que não reconhecem o poder real de uma declaração de soberania oficial. Usuário Anônimo 2 diz: por que você está gastando tanto tempo e dinheiro para fugir de um exame que leva 5 minutos? Se o Ricardo é o pai, o teste só vai calar a boca dele e trazer a paz que você diz que quer. Resposta da OP. O problema é que vocês querem reduzir tudo a uma paternidade biológica simplista. O pai do bebê é o universo, e o Ricardo é apenas o provedor designado para esta jornada terrestre. Por que eu deveria deixar que uma agulha ou um cotonete definam algo tão cósmico? Atualização 4. Já se passaram um mês desde a última atualização e o silêncio desta casa agora é o meu único companheiro constante. A enfermeira do tribunal veio, exatamente como prometido, e a cena foi a maior humilhação da minha vida. Ela nem sequer olhou para o meu certificado de soberania de R$ 500 e chegou a rir quando eu mencionei a lei das 72 horas. O resultado do teste chegou ontem por e-mail e em uma carta registrada, confirmando que a minha intuição já tentava processar de uma forma diferente. O Ricardo não é o pai biológico. Eu tentei explicar para ele, com toda a paciência do mundo, que o DNA do bebê provavelmente sofreu uma mutação de emergência, devido ao estresse extremo do confinamento que eu fui obrigada a fazer por culpa da pressão dele. Argumentei que a biologia é fluida e que o amor dele deveria ser capaz de transmutar qualquer sequência genética, mas ele se recusou a ouvir a minha explicação científica. A parte mais verdadeiramente cruel e humilhante de tudo isso foi a reação dele, que nem sequer teve a dignidade de ficar bravo ou gritar comigo. Ele apenas manteve aquele silêncio gélido e ligou para a irmã dele, pedindo que ela viesse aqui me ajudar a fazer as malas de forma imediata. Enquanto eu tentava argumentar sobre os nossos laços espirituais, ele desmontava o berço do bebê e levava as peças para o novo apartamento que ele já tinha alugado em segredo. Ele está entrando com um processo pela guarda total da criança, baseando-se no que ele chama de minha instabilidade mental severa e comportamento fraudulento sistemático. Para piorar a situação, ele entregou ao juiz todas as leis que eu imprimi e os prints das minhas pesquisas, usando minha própria dedicação aos fatos modernos como prova de que eu não sou uma mãe apta. Descobri também que ele já tem uma amiga do escritório, uma mulher extremamente pragmática e sem nenhuma conexão com a espiritualidade, ajudando-o a montar o novo quarto do bebê. Eu passei semanas tentando bloquear a verdade apenas para salvar a nossa vida e manter a nossa família unida, mas a minha estratégia de proteção acabou sendo o mapa exato que ele usou para me abandonar. Agora eu percebo com uma amargura que queima, que fui honesta demais com meus sentimentos e acabei sendo punida por um mundo que não aceita explicações que fogem do óbvio laboratorial. Eu entreguei as armas para ele me destruir enquanto achava que estava construindo um forte de soberania materna. No fim, a minha tentativa de salvar a nossa história foi exatamente o que a transformou em um arquivo judicial frio e sem alma.